Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Hoje vou te contar sobre um homem que construiu muros ao redor do coração, até que uma mulher atravessou cada um deles sem pedir permissão. Ele era o patrão. Ela, a empregada. E o que começou como silêncio se transformou em algo que nenhum dos dois esperava. Me diga de que cidade você está assistindo. Comenta aí embaixo. Você já se apaixonou por alguém que parecia impossível? Conta pra gente. Vamos lá. A casa era grande demais para uma pessoa só. 3 andares de vidro, concreto e silêncio, erguida no coração de um bairro nobre onde as ruas tinham nomes franceses e os portões eram altos o suficiente para esconder segredos. Ethan Kang havia comprado aquele imóvel aos 27 anos, logo após fechar o contrato que o transformou no mais jovem diretor da empresa de tecnologia fundada por seu avô. Ninguém questionou sua capacidade. Ninguém ousava. Ele era metódico. Acordava às 5:30 da manhã, corria 12 quilômetros, tomava banho frio e descia para o café às 7 em ponto. Tudo seguia um ritmo. Tudo tinha um lugar. Até as emoções, essas, especialmente, ele mantinha trancadas em algum compartimento mental que jamais abria sem necessidade. Clara Mitchell entrou naquela casa numa segunda-feira chuvosa de abril, carregando apenas uma mala pequena e um currículo impecável. 25 anos, experiência em casas de alto padrão, referências checadas 3 vezes pela agência. Ethan a recebeu na porta, observou-a por 3 segundos em silêncio, tempo suficiente para registrar a postura ereta, o olhar firme, a forma como ela não desviava os olhos, e disse apenas: siga as regras e não teremos problemas. Ela assentiu. Não sorriu. Apenas assentiu. Nos primeiros dias, Clara moveu-se pela casa como uma sombra eficiente. Limpava, organizava, cozinhava refeições leves e nutritivas que Ethan comia em silêncio, lendo relatórios no tablet. Ela aprendia rápido. Ele não gostava de barulho desnecessário, preferia o café sem açúcar, detestava que mexessem em seus papéis. A rotina se estabeleceu com precisão cirúrgica. Mas havia algo. Ethan começou a perceber nos detalhes. A forma como ela dobrava as toalhas, não apenas organizadas, mas com uma atenção quase artística. O cheiro de lavanda que passou a preencher os corredores depois que ela trocou os produtos de limpeza, sem pedir permissão, mas acertando exatamente o que ele não sabia que preferia. A maneira como preparava o jantar nos dias em que ele chegava mais tarde, deixando a comida coberta, quente, acompanhada de um bilhete simples, aquecer por 2 minutos. Pequenas coisas. Imperceptíveis. Perigosas. Na 3ª semana, aconteceu o primeiro deslize. Ethan desceu à cozinha às 2 da madrugada, incapaz de dormir depois de uma reunião que havia se estendido até a meia-noite. Esperava encontrar a casa vazia, silenciosa, apenas as luzes automáticas acendendo em seu caminho. Mas Clara estava lá. Sentada à mesa da cozinha, ainda de uniforme, com uma xícara de chá entre as mãos e os olhos fixos na janela que dava para o jardim escuro. Ela não o ouviu chegar, ou fingiu não ouvir. Os cabelos estavam soltos, caindo sobre os ombros em ondas castanhas que Ethan nunca havia visto. Ela parecia menor assim. Mais humana. Mais perigosa. Ele deveria ter saído. Deveria ter voltado para o quarto e esquecido a água que viera buscar. Mas permaneceu parado, observando, perguntando-se o que ela pensava naquele silêncio. Se ela também sentia o peso daquela casa. Se também lutava contra algo que não conseguia nomear. Clara virou a cabeça devagar, como se sentisse o peso do olhar dele. Seus olhos se encontraram. Nenhum dos dois disse nada. Ethan deu 2 passos para trás, virou-se e subiu as escadas com passadas firmes demais, controladas demais. Trancou-se no quarto e ficou de pé no escuro por 20 minutos, tentando convencer-se de que aquilo não significava nada. Na manhã seguinte, ele foi mais duro. Apontou uma mancha invisível no balcão, criticou o tempero do almoço, disse que ela deveria manter o cabelo preso mesmo à noite, caso precisasse descer. Clara apenas assentiu, sem expressão, sem defesa. Mas Ethan viu. Viu o breve tremor em seus dedos. Viu a forma como ela apertou os lábios antes de responder sim, Sr. Kang. E odiou a si mesmo por isso. Porque, no fundo, ele sabia a verdade, não estava tentando corrigi-la. Estava tentando construir muros.
Estava tentando transformá-la em algo que pudesse ignorar, algo que não fizesse acordar no meio da noite pensando no cheiro de lavanda e nos olhos claros que o observavam com uma mistura de compreensão e desafio silencioso. Mas Clara Mitchell não era fácil de ignorar. E quanto mais ele tentava, mais ela se tornava presente. Na forma como respondia às ordens com uma calma quase irritante. No modo como continuava fazendo pequenas mudanças na casa, flores frescas na sala, cortinas abertas para deixar o sol entrar, música baixa tocando na cozinha quando ela achava que ele não estava por perto. Ela estava desarmando sua fortaleza tijolo por tijolo, sem nem ao menos perceber. Ou pior, percebendo perfeitamente. 3 meses depois de sua chegada, Ethan acordou num sábado e desceu para o café já preparado. Clara estava no jardim, regando as plantas com o rosto voltado para o sol. Ele ficou parado na porta da cozinha, observando a cena como se fosse um quadro pendurado numa galeria, belo, intocável, impossível de possuir. E foi nesse momento que ele soube, estava perdido. Não porque desejasse tocá-la, embora desejasse. Não porque quisesse quebrá-la, embora algo nele quisesse destruir aquela calma irritante que ela carregava. Mas porque, pela primeira vez em anos, Ethan Kang sentia algo que não conseguia controlar. E isso era inaceitável. A porta da frente se abriu com um estrondo. Passos pesados ecoaram pelo corredor. Uma voz arrastada, vagamente familiar, cortou o silêncio. Primo, cadê você? Vim fazer uma visitinha. Ethan fechou os olhos, os músculos se retesando. Daniel. Claro que era Daniel. Clara voltou do jardim, olhos curiosos, e parou ao ver o homem alto, de sorriso fácil demais e olhos que percorreram seu corpo com uma intimidade que ela não oferecerá. E quem é essa belezinha? Daniel perguntou, sem tirar os olhos dela. Ethan deu um passo à frente, colocando-se entre eles sem pensar. A empregada, disse, a voz fria como gelo. E você não foi convidado. Daniel riu. Mas seus olhos permaneceram em Clara. E algo sinistro começou a se desenhar no ar. Daniel Kang tinha o mesmo sobrenome, o mesmo sangue, mas nenhuma das qualidades que haviam feito de Ethan um líder respeitado. Onde Ethan era disciplinado, Daniel era impulsivo. Onde Ethan construía, Daniel destruía, sempre com um sorriso nos lábios, sempre encontrando uma forma de culpar os outros pelas ruínas que deixava para trás. Ele era 3 anos mais velho, filho do irmão mais novo do avô de Ethan, e passará a vida inteira ressentido por não ter herdado a empresa da família. Quando o avô escolheu Ethan como sucessor, Daniel sorriu na cerimônia, apertou a mão do primo com força desnecessária e disse, baixo o suficiente para que apenas Ethan ouvisse, você não merece isso. Desde então, suas visitas eram esporádicas, sempre inconvenientes, sempre carregadas de uma tensão que Ethan havia aprendido a ignorar. Mas hoje era diferente. Hoje Daniel não tirava os olhos de Clara. Quanto tempo você vai ficar? Ethan perguntou, a voz cortante, ainda parado entre o primo e Clara. Ah, relaxa. Daniel jogou-se no sofá como se fosse dono do lugar, os braços abertos no encosto. Só vim ver como você está. Faz meses que não nos falamos. Família é importante, não é? Ethan não respondeu. Apenas olhou para Clara, que permanecia parada perto da porta do jardim, mãos entrelaçadas à frente do corpo, expressão neutra. Mas ele conhecia aquele olhar agora. Estava alerta. Estava lendo a situação com a mesma precisão com que lia suas preferências silenciosas. Clara, pode se retirar, Ethan disse, mais suave do que pretendia. Ela assentiu e saiu, mas não sem que Daniel a acompanhasse com os olhos até ela desaparecer no corredor. Quando ficaram sozinhos, o sorriso de Daniel se alargou. Bonita. Muito bonita. Ele inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você sempre teve bom gosto, primo, até para contratar empregadas. O que você quer, Daniel? Ethan cruzou os braços, a paciência já esgotada. Direto ao ponto, como sempre. Daniel riu, mas o som não tinha humor. Estou com alguns problemas financeiros. Nada que você não possa resolver com uma assinatura. Só preciso de um empréstimo. 500 mil. Ethan não se surpreendeu. Daniel sempre voltava quando precisava de dinheiro. E sempre tratava como se fosse um direito, não um favor. Não, Ethan disse simplesmente.
O sorriso de Daniel vacilou. Não. Você me deve 2 milhões das últimas 3 vezes que emprestei dinheiro e nunca vi retorno. A resposta é não. Por um momento, algo escuro passou pelos olhos de Daniel. Algo que Ethan reconheceu como perigoso. Mas então o primo recostou-se novamente, suspirando de forma exagerada. Tudo bem. Eu entendo. Negócios são negócios. Ele se levantou, alisando a camisa amarrotada. Mas você sabe que eu não vou desistir tão fácil. Somos família. Eventualmente, você vai me ajudar. Saia da minha casa, Daniel. Daniel riu, caminhando em direção à porta. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. Aquela empregada. Clara, acho que vou visitá-lo mais vezes. Só para ter certeza de que você está bem cuidado. A porta se fechou com um clique suave. Ethan permaneceu imóvel, os punhos cerrados, sentindo uma raiva fria subir pela espinha. Daniel era previsível em sua destruição. Mas agora ele tinha um novo alvo. E Ethan não podia permitir isso. Naquela noite, Clara preparou o jantar em silêncio. Ethan a observou da porta da cozinha, notando a tensão em seus ombros, a forma como evitava olhar diretamente para ele. Ela sabia que algo havia mudado. Ela sempre sabia. Sobre hoje de manhã, Ethan começou, a voz mais baixa do que o normal. Meu primo, não é bem-vindo aqui. Se ele voltar e eu não estiver, não abra a porta. Clara virou-se, os olhos encontrando os dele pela primeira vez naquele dia. Ele é perigoso? A pergunta era direta, sem rodeios. Ethan considerou mentir, dizer que era apenas precaução. Mas algo no olhar dela exigia honestidade. Pode ser. Para as pessoas certas. E eu sou uma dessas pessoas. Ethan deu um passo para dentro da cozinha. A distância entre eles diminuiu. Você trabalha para mim. Isso o incomoda. E o senhor? Clara segurou o olhar dele, sem recuar. Eu o incômodo? A pergunta pairou no ar como uma lâmina suspensa. Ethan poderia ter desviado, mudado de assunto, reforçado as barreiras. Mas ele estava cansado. Cansado de fingir que não havia. Cansado de lutar contra algo que crescia a cada dia, alimentado por cada silêncio compartilhado, cada olhar que durava um segundo demais. Sim, ele disse, a voz rouca. Você me incomoda. Clara piscou, surpresa pela honestidade brutal. Seus lábios se entreabriram, como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio se estendeu, pesado e elétrico. Então ela desviou o olhar primeiro. O jantar está pronto. Ethan assentiu, recuando, sentindo o peso da conversa inacabada. Mas antes que ele saísse, Clara falou novamente, a voz baixa, quase um sussurro. O senhor também me incomoda. Ele parou, os dedos se apertando na porta. Não se virou. Não confiava em si mesmo se o fizesse. Apenas saiu, deixando a confissão suspensa entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo. A partir daquele dia, algo mudou. Não era evidente. Não era dramático. Mas estava lá. No modo como Ethan começou a descer mais cedo para o café, apenas para vê-la preparando as coisas. Na forma como Clara passou a deixar pequenas notas junto às refeições. Reunião importante hoje. Boa sorte ou choveu. O chá está mais forte. Como se ela o conhecesse melhor do que ele próprio. As paredes estavam caindo. Devagar, tijolo por tijolo, até que um dia Ethan percebeu que não sabia mais onde terminava a relação de patrão e empregada e onde começava algo muito mais perigoso. Daniel voltou na semana seguinte. Dessa vez, sem avisar. Ethan estava no escritório quando ouviu a voz dele vindo da cozinha. Desceu as escadas 2 degraus por vez, o coração acelerado por razões que se recusava a nomear. Clara estava encostada no balcão, os braços cruzados defensivamente. Daniel estava perto demais, sorrindo, dizendo algo que Ethan não conseguiu ouvir. Mas viu o desconforto no rosto dela. Viu a forma como ela se afastava sutilmente. Saia, Ethan disse da porta, a voz baixa e perigosa. Daniel se virou, as mãos levantadas em rendição fingida. Ei, calma. Só estava sendo educado. Perguntando se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Agora.
Ethan deu um passo à frente. Daniel riu, mas havia veneno na risada. Você está muito protetor dela, não acha? É só uma empregada, primo. Ou não é? Ethan não respondeu. Não precisava. O olhar que lançou para Daniel disse tudo. O primo saiu, mas não sem antes sussurrar alto o suficiente para que ambos ouvissem. Isso vai ser divertido. Quando ficaram sozinhos, Clara soltou um suspiro trêmulo. Desculpe. Eu tentei. Você não tem que se desculpar. Ethan se aproximou, os olhos percorrendo o rosto dela, procurando sinais de que Daniel havia feito mais do que falar. Ele te tocou? Não. Mas. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Ele disse coisas. Sobre mim. Sobre você e eu. Como se. Como se o quê? Clara levantou os olhos, vulnerável pela primeira vez desde que entrará naquela casa. Como se ele soubesse de algo que nem nós sabemos ainda. Ethan sentiu algo se quebrar dentro dele. Todas as defesas que havia construído, todas as regras que se impusera, desmoronaram naquele instante. Ele levantou a mão, lenta, dando-lhe tempo para recuar. Mas Clara não recuou. Seus dedos roçaram a lateral do rosto dela, acariciando a pele macia, sentindo-a tremer sob o toque. Eu não posso proteger você se você ficar, ele disse, a voz áspera de emoção contida. Mas não sei como deixar você ir. Clara fechou os olhos, inclinando-se levemente para o toque. Então não me deixe. E naquele momento, na cozinha silenciosa de uma casa grande demais, algo irrevogável aconteceu. Não foi um beijo. Não foi uma declaração. Foi uma rendição. Os dias que se seguiram foram um exercício de contenção. Ethan e Clara moviam-se pela casa como duas órbitas gravitacionais prestes a colidir, cada encontro casual carregado de uma tensão que nenhum dos dois conseguia mais ignorar. Ele a observava preparar o café com atenção excessiva aos movimentos das mãos dela. Ela o flagrava olhando e desviava o olhar rapidamente, mas não antes que um rubor subisse pelo pescoço. As regras permaneciam. Ela ainda usava o uniforme. Ele ainda mantinha a voz firme, profissional. Mas algo fundamental havia se rompido naquela noite na cozinha, quando ele tocará seu rosto e ela pedirá para não ser deixada ir. Era como se ambos tivessem reconhecido uma verdade que tornava a negação impossível. Queriam algo que não podiam ter. Mas o desejo, uma vez admitido, não desaparece por conveniência. Ethan começou a trabalhar mais em casa. Reuniões que poderiam acontecer no escritório ele conduzia da biblioteca, a porta entreaberta, atento ao som dos passos de Clara pelos corredores. Ela, por sua vez, encontrava razões para circular mais pelos andares superiores, trocando toalhas que não precisavam ser trocadas, verificando janelas que já estavam fechadas. Eram pretextos transparentes, mas nenhum dos dois tinha coragem de nomear o que realmente buscavam: proximidade. Uma tarde, Ethan a encontrou na biblioteca, limpando as prateleiras. Ela não o havia ouvido entrar, concentrada demais em passar o pano sobre os livros antigos que pertenceram ao avô dele. Ethan parou na porta, apenas observando. A luz da tarde entrava pelas venezianas, criando listras douradas que dançavam sobre o cabelo preso de Clara, destacando fios castanhos que brilhavam quase dourados. Você gosta de ler? Ele perguntou, fazendo-a se sobressaltar. Clara se virou, a mão no peito. Senhor Kang, eu não. Ethan. Ele interrompeu, dando um passo para dentro. Quando estivermos sozinhos, você pode me chamar de Ethan. Ela piscou, surpresa. Era a primeira vez que ele oferecia essa intimidade. Eu não sei se é apropriado. Nada do que estamos fazendo é apropriado. Ele se aproximou das estantes, os dedos percorrendo as lombadas dos livros. Mas estamos fazendo mesmo assim. Silêncio. Então, baixinho, sim, eu gosto de ler. Que tipo de livros? Clara hesitou, como se revelar suas preferências literárias fosse mais íntimo do que qualquer confissão anterior. Clássicos. Poesia, às vezes. Histórias sobre pessoas que lutam contra o que sentem. Ethan virou-se para ela, uma sobrancelha erguida. Irônico. Um sorriso minúsculo tocou os lábios de Clara, o primeiro que ele via em dias. Talvez eu esteja procurando respostas. E encontrou alguma? Não.
Ela segurou o olhar dele. Só mais perguntas. Ethan deu mais um passo. A distância entre eles agora poderia ser medida em respirações. Como qual? Como? Clara respirou fundo, reunindo coragem. Como uma pessoa sabe quando está cruzando uma linha que não deveria cruzar? E como sabe se vale a pena? Não sei. A honestidade na voz de Ethan era cortante. Passei a vida inteira evitando linhas, construindo regras, mantendo controle. Mas você... Ele parou, mandíbula tensa. Você faz tudo isso parecer inútil. Não era minha intenção. Eu sei. Isso torna tudo pior. Eles ficaram ali, suspensos no momento, tão perto que Ethan podia ver as manchinhas douradas nos olhos claros dela, contar cada cílio, sentir o calor que emanava da pele dela. Seria tão fácil fechar a distância. Tão simples inclinar-se e descobrir se os lábios dela eram tão macios quanto pareciam. Mas ele recuou. Porque uma vez que cruzasse aquela linha, não haveria volta. E Ethan Kang não fazia nada sem calcular todas as consequências. Você pode levar os livros que quiser para o seu quarto, ele disse, a voz rouca. Não precisa esconder. Clara sentiu, os olhos brilhando com algo que poderia ser gratidão ou decepção. Obrigada, Ethan. O nome soou diferente na boca dela. Íntimo. Perigoso. Dele. Ethan saiu da biblioteca antes que fizesse algo estúpido. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou na cama, olhando para o teto, pensando em como sua vida havia se tornado irreconhecível. 3 meses atrás, tudo fazia sentido. Ele sabia quem era, o que queria, como chegar lá. Agora, tudo o que conseguia pensar era no modo como Clara dissera seu nome. No modo como ela olhava para ele como se pudesse ver além das defesas, direto para as partes que ele mantinha escondidas de todos. Às 2 da madrugada, ele desistiu de dormir e desceu para a cozinha. E lá estava ela novamente. Como naquela primeira vez. Sentada à mesa, uma xícara de chá entre as mãos, os olhos perdidos na escuridão lá fora. Você também não consegue dormir? Clara perguntou sem olhar para ele, como se soubesse que era ele sem precisar confirmar. Não. Ethan se aproximou, puxando a cadeira em frente a ela e sentando-se. Não havia mais utilidade em fingir. Em que você pensa quando fica acordada a essa hora? Clara virou a xícara entre as mãos, pensativa. Em como seria diferente se eu tivesse feito outras escolhas. Se estivesse em outro lugar, trabalhando para outra pessoa. Seria mais fácil? Infinitamente. Ela finalmente olhou para ele, e havia uma tristeza ali que cortou Ethan até o osso. Mas não sei se seria melhor. Clara. Ele começou, sem saber como terminar. Como se explica a alguém que você está se afogando neles? Que cada dia torna mais difícil lembrar por que você achava que manter distância era importante. Não. Ela balançou a cabeça. Não diga. Ainda não. Porque quando você disser, vamos ter que decidir o que fazer a respeito. E eu não estou pronta para isso. E quando estará? Não sei se vou estar. Clara se levantou, deixando a xícara na pia. Ela parou ao lado da cadeira dele, tão perto que Ethan podia sentir o calor dela irradiando. Mas até lá, podemos apenas existir. Ele completou. Sim, existir. Foi a conversa mais honesta que tiveram. E a mais dolorosa. Porque ambos sabiam que não poderiam apenas existir para sempre. Eventualmente, teriam que escolher, dar um passo à frente ou recuar completamente. Não havia meio termo para o que sentiam. Daniel voltou 5 dias depois. Dessa vez, Ethan estava em casa, mas no andar de cima. Ouviu a campainha. Ouviu Clara atender. Ouviu a voz do primo, suave demais, sedutora demais. Desceu as escadas silenciosamente e parou no corredor, apenas observando. Daniel estava fazendo charme. Ethan reconhecia as táticas, o sorriso desarmante, a postura relaxada, as perguntas pessoais disfarçadas de interesse genuíno. E Clara, educada como sempre, respondia. Mas havia tensão em seus ombros, desconforto na forma como mantinha distância. Seu primo não está, ela disse firmemente.
Talvez seja melhor ligar antes de vir. Ah, mas eu não vim ver meu primo. Daniel se inclinou no batente da porta, bloqueando a saída dela. Vim ver você. Senhor Kang. Clara começou, e Ethan sentiu algo queimar em seu peito ao ouvi-la usar o tratamento formal, o mesmo que usava com ele. Daniel, por favor. Somos todos amigos aqui. O primo sorriu, mas havia algo predatório na expressão. Sabe, você é interessante. Trabalhando aqui, sozinha com meu primo nessa casa enorme. Deve ser solitário. Estou bem, obrigada. Tem certeza? Daniel deu um passo para dentro. Porque Ethan não é conhecido por ser afetuoso. Deve ser difícil trabalhar para alguém tão frio. Se precisar de alguém para conversar, para sair um pouco, tenho certeza que poderíamos nos divertir. Foi quando Ethan se moveu. Saia. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Daniel se virou, o sorriso se ampliando. Primo. Justo quando estávamos nos conhecendo melhor. Agora, Daniel. Ethan desceu o resto das escadas, colocando-se entre o primo e Clara. E não volte sem ser convidado. Daniel levantou as mãos em rendição. Tudo bem, tudo bem. Só estava sendo gentil. Ele caminhou em direção à porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Sabe, Ethan, você deveria ter cuidado. Quando guardamos algo precioso com tanta força assim. Seus olhos deslizaram para Clara. Às vezes, as pessoas começam a se perguntar o que é tão valioso. E por que você está tão desesperado para esconder? A porta se fechou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Clara foi a primeira a falar. Ele sabe. Não sabe de nada. Mas a voz de Ethan soou oca até para seus próprios ouvidos. Ethan. Clara se virou para ele, os olhos arregalados. Ele sabe. E vai usar isso. Usar o quê? Não há nada para. Não minta. Sua voz subiu, carregada de emoção. Não minta para mim e não minta para você. Ele viu. Todos viriam se olhassem o suficiente. O jeito como você olha para mim. Como eu olho para você. Como estamos fingindo que isso é só trabalho quando os dois sabemos que passou disso há semanas. Ethan ficou em silêncio. Porque ela estava certa. E porque ouvir em voz alta tornava tudo real demais. Talvez eu devesse ir embora, Clara sussurrou, e o pânico que atravessou Ethan foi tão intenso que quase o deixou tonto. Não. Então o quê? Ela deu um passo em direção a ele, frustrada. O que fazemos, Ethan? Continuamos assim? Evitando, desejando, fingindo? Até quando? Até eu descobrir como proteger você. De quem? Do seu primo? De você? Clara parou bem à sua frente. Ou de mim mesma. E então Ethan fez algo que vinha evitando há semanas. Algo que sabia que mudaria tudo. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, os dedos acariciando a pele macia, o polegar traçando o contorno de sua mandíbula. De todos nós, ele sussurrou. Porque quando eu ceder a isso, Clara, não haverá volta. E eu preciso saber que você entende o que está pedindo. Clara cobriu a mão dele com a sua, pressionando-a mais firmemente contra seu rosto. Eu entendo. Não, você não entende. Sua voz estava rouca, desesperada. Eu não sou bom nisso. Em sentir. Em deixar alguém entrar. Vou te machucar sem querer. Vou. Então me machuque. Clara olhou dentro dos olhos dele, destemida. Me machuque, me deixe entrar, sinta. Mas não me afaste mais. Eu não aguento ser afastada novamente. Era a permissão que ele precisava. E a condenação que temia. Ethan inclinou-se, lento, dando-lhe tempo para recuar. Mas Clara não recuou. Ela se ergueu nas pontas dos pés, fechando a distância entre eles, e quando os lábios se tocaram, foi como se o mundo inteiro parasse. O beijo foi suave no começo. Tentativo. Explorando. Depois se aprofundou, meses de tensão explodindo em um único momento de rendição. As mãos de Ethan subiram até os cabelos dela, desfazendo o coque, sentindo as mechas sedosas deslizando entre os dedos. Clara se agarrou aos ombros dele,
arqueando-se para mais perto, um pequeno som escapando de sua garganta que quase destruiu o último fio de controle de Ethan. Ele a empurrou suavemente contra a parede, os corpos finalmente alinhados depois de tanto tempo circulando um ao redor do outro. Separou-se apenas o suficiente para respirar, as testas encostadas, ambos tremendo. Não posso voltar atrás depois disso, ele sussurrou contra os lábios dela. Bom, Clara respondeu. Nem eu. E então não havia mais palavras. Apenas mãos, lábios, respirações entrecortadas e a sensação de finalmente ceder ao inevitável. Mas lá fora, no carro estacionado do outro lado da rua, Daniel Kang observava a casa com um sorriso lento e perigoso. Ele tinha exatamente o que precisava. O mundo não pareceu diferente na manhã seguinte, mas Ethan sabia que tudo havia mudado. Ele acordou mais cedo do que o habitual, o corpo ainda registrando a memória de Clara contra ele, o gosto dela em seus lábios, o som baixo que ela fez quando ele a beijou como se estivesse morrendo de sede e ela fosse água pura. Haviam se separado eventualmente, ambos ofegantes, atordoados. Clara subira para seu quarto sem dizer nada, apenas lançando-lhe um último olhar que continha promessas e medos em igual medida. Ethan ficará no corredor por longos minutos, a mão na parede onde ela estivera pressionada momentos antes, tentando processar o que acabará de fazer. Agora, na luz crua da manhã, as consequências começavam a se materializar. Ele desceu para a cozinha esperando. O quê? Constrangimento? Arrependimento? Mas quando encontrou Clara já preparando café, uniformizada e composta, foi algo completamente diferente que o atingiu, a certeza absoluta de que aquilo não havia sido um erro. Ela se virou ao ouvi-lo entrar, e por um momento ficaram apenas se olhando. Não havia como voltar atrás. Não havia como fingir que não haviam cruzado uma linha irrevogável. Bom dia, Clara disse baixinho. Bom dia. Ethan se aproximou devagar, como se ela pudesse desaparecer se ele se movesse muito rápido. Sobre ontem à noite. Não se arrependa. Ela interrompeu, os olhos fixos nele. Por favor, não torne isso em algo de que se arrepende. Não estou arrependido. Ele parou na frente dela, permitindo-se algo que jamais havia feito antes, alcançou e pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Estou aterrorizado, mas não arrependido. Um sorriso pequeno, aliviado, tocou os lábios de Clara. Também estou aterrorizada. Então estamos igualmente perdidos. Parece justo. Eles permaneceram assim, mãos entrelaçadas na cozinha inundada pela luz do sol, e Ethan pensou que talvez, apenas talvez, estar perdido não fosse a pior coisa do mundo. Não se você estivesse perdido com a pessoa certa. O telefone de Ethan tocou, quebrando o momento. Ele suspirou, soltando relutantemente a mão de Clara para verificar a tela. Seu assistente. Uma emergência no escritório. Preciso ir, ele disse, frustrado. Mas quando eu voltar? Vamos conversar, Clara completou. De verdade dessa vez. Ethan assentiu, depois fez algo impulsivo, algo que o velho Ethan nunca teria feito. Inclinou-se e beijou sua testa, demorando-se ali por um momento, respirando o cheiro de lavanda que agora estava irrevogavelmente associado a ela. Tome cuidado, ele murmurou. Sempre tomo. Mas as palavras pareceram proféticas de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Ethan passou o dia inteiro na empresa, tentando se concentrar em reuniões e relatórios, mas sua mente continuava voltando para Clara. Para o modo como ela se encaixara perfeitamente contra ele. Para a vulnerabilidade nos olhos dela quando pediu para não ser afastada. Para a sensação de que algo fundamental havia se realinhado no universo. Ele saiu do escritório mais cedo do que o normal, ansioso para voltar para casa. Para ela. A palavra ressoou em sua mente enquanto dirigia. Casa não era mais apenas um edifício. Era onde Clara estava. Mas quando estacionou na garagem, algo estava errado. A porta da frente estava entreaberta. Ethan nunca deixava a porta assim, e Clara era meticulosa sobre segurança. O instinto fez seu corpo se retesar. Ele entrou devagar, todos os sentidos alertas. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Clara! Ele chamou, a voz ecoando pelos corredores vazios. Nada. Ethan subiu as escadas rapidamente, verificando cada cômodo. Tudo parecia normal até que chegou ao quarto de Clara.
A porta estava aberta, e lá dentro era uma desordem, gavetas abertas, roupas espalhadas, como se alguém tivesse procurado por algo às pressas. O pânico apertou seu peito. Ele voltou correndo para baixo, procurando em cada canto, gritando o nome dela até que finalmente a encontrou. Clara estava na biblioteca, sentada no chão, abraçando os joelhos, os olhos vermelhos de tanto chorar. Alívio e terror colidiram no peito de Ethan enquanto ele se ajoelhava na frente dela. O que aconteceu? Você está machucada. Suas mãos percorreram os braços dela, procurando por ferimentos. Não. Eu. Clara engoliu em seco, tentando recuperar a compostura. Seu primo esteve aqui. A raiva que explodiu em Ethan foi instantânea e absoluta. Ele te tocou? Não. Mas ele. Ethan, ele revistou meu quarto. Tirou fotos. E disse coisas. Ela fechou os olhos, tremendo. Disse que sabia sobre nós. Que tinha provas. Que ia usar isso para destruir você se não conseguisse o que queria. Ethan puxou-a para seus braços, abraçando-a forte. Ele não vai fazer nada. Você não entende. Clara se afastou, forçando-o a olhar para ela. Ele tem fotos. De nós dois. De ontem à noite. Ele deve ter ficado observando. Ele tem evidências, Ethan. O sangue de Ethan gelou. Que tipo de evidências? Clara pegou o telefone no bolso com mãos trêmulas e mostrou a ele. Era uma mensagem de Daniel. Anexada havia uma foto tirada através da janela. Ethan e Clara na entrada da noite anterior, beijando-se contra a parede, perdidos um no outro, completamente inconscientes de estarem sendo observados. A legenda dizia, 500 mil ou isso vai para a imprensa. Para a família. Para o conselho da empresa. Você escolhe, primo. Ethan sentiu sua mandíbula travar, a raiva escurecendo sua visão. Filho da puta. O que vamos fazer? A voz de Clara era pequena, assustada de um jeito que partiu o coração dele. Nós não vamos fazer nada. Ethan se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. Eu vou lidar com ele. Mas primeiro, você vai embora daqui. O quê? Não. Clara ficou de pé, alarmada. Não vou deixar você. Clara, escute. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a focar nele. Daniel é perigoso quando está desesperado. E agora ele tem algo que pode me destruir. Pode nos destruir. Eu preciso saber que você está segura enquanto resolvo isso. E se ele divulgar as fotos de qualquer jeito, minha vida também vai acabar. Ethan, minha reputação. Não vai. Sua voz era firme, cheia de uma determinação que não aceitava argumentos. Porque eu não vou deixar. Vou dar a ele o que ele quer. Vou proteger você, mesmo que isso signifique. Significa o quê? Me afastar de novo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Clara. Eu disse que não aguentaria isso. E você prometeu. Eu prometi não te machucar. E não vou. Mas também não vou deixar Daniel usar você contra mim. Ethan limpou as lágrimas dela com os polegares. Isso é temporário. Apenas até eu encontrar uma forma de neutralizá-lo. E se não houver forma? Ele não tinha resposta para isso. Porque a verdade era que Daniel tinha todas as cartas agora. E Ethan estava, pela primeira vez na vida, completamente sem controle da situação. Confie em mim, ele sussurrou. Por favor. Clara fechou os olhos, mais lágrimas escapando. Mas ela assentiu. Por que outra escolha havia? Naquela noite, Ethan organizou para Clara ficar em um apartamento seguro de propriedade da empresa, no outro lado da cidade. Ele mesmo a levou, cada quilômetro aumentando o aperto em seu peito. Quando chegaram, ele a acompanhou até a porta, mas não entrou. Quanto tempo? Clara perguntou na soleira. Não sei. Dias. Talvez semanas. E se for mais? E se? Sua voz falhou. Ethan a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto nos cabelos dela, memorizando o cheiro, a sensação. Não vai ser. Eu prometo. Você não pode prometer isso. Posso. E vou. Ele se afastou o suficiente para beijá-la,
Um beijo longo, desesperado, carregado de tudo que não podia dizer. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Eu te amo, Clara sussurrou, e as palavras atingiram Ethan como um soco no estômago. Porque ele não estava pronto para ouvi-las. Porque não sabia se merecia elas. Porque tinha medo de que, dizendo de volta, estivesse condenando ambos. Mas ele disse mesmo assim: eu também te amo. E é por isso que preciso que você fique aqui, segura. Clara assentiu, limpando as lágrimas. Vá, antes que eu te implore para ficar. Ethan forçou-se a recuar, a virar, a caminhar de volta para o carro. Cada passo era uma agonia. Quando olhou pelo retrovisor, Clara ainda estava na porta, abraçando-se, pequena e vulnerável. E Ethan jurou que Daniel pagaria por isso. Pagaria por cada lágrima, cada momento de medo, cada segundo que forçava Ethan a ficar longe da única pessoa que havia conseguido atravessar suas defesas. Ele dirigiu de volta para a casa vazia, planejando, calculando, procurando fraquezas na armadura do primo. Porque isso era guerra agora. E Ethan Kang nunca perdia uma guerra. Mas enquanto estacionava na garagem escura, uma mensagem iluminou seu telefone. De Daniel. Dia 1 sem sua empregadinha. Está doendo, primo? Imagine quando for semana 1. Mês 1. Ou talvez você apenas pague e a tenha de volta. Você escolhe. Sempre você escolhe. Mas escolha rápido. Minha paciência tem limite. Ethan jogou o telefone no banco do passageiro e socou o volante, a frustração explodindo. Daniel tinha razão. Cada hora longe de Clara era uma tortura. E o primo sabia disso. Estava contando com isso. Mas havia algo que Daniel não sabia. Ethan não estava sozinho nisso. E estava na hora de chamar reforços. A manhã chegou cinzenta e fria, combinando perfeitamente com o humor de Ethan. Ele não havia dormido. Passou a noite inteira na biblioteca, cercado por papéis, contratos antigos e registros financeiros, procurando qualquer coisa que pudesse usar contra Daniel. Tinha que haver algo. Alguma transação ilegal, algum negócio obscuro, alguma evidência que invertesse o jogo. Mas Daniel era escorregadio. Sempre fora. Às 7 da manhã, Ethan fez a ligação que vinha adiando. Seu advogado particular, Marcus Shen, atendeu no terceiro toque. Ethan, é cedo até para você. Preciso de você aqui. Agora. Tenho uma situação. Houve uma pausa. Marcus conhecia Ethan há anos, sabia reconhecer a gravidade em sua voz. Estou a caminho. 40 minutos depois, Marcus estava sentado na sala de estar, lendo a mensagem de Daniel, analisando a foto com expressão cada vez mais sombria. Isso é chantagem, ele disse finalmente. Podemos processá-lo criminalmente. E expor tudo no processo? Não. Ethan negou com a cabeça. Isso é exatamente o que ele quer. Atenção. Drama. Uma forma de me forçar a fazer algo estúpido. Então o que você quer fazer? Ethan se inclinou para frente, os dedos entrelaçados. Quero encontrar sujeira nele. Suficiente para que, se ele divulgar isso, eu destrua a vida dele em troca. Destruição mutuamente assegurada. Marcus assentiu lentamente. Vou precisar de acesso aos registros dele. Contas bancárias, histórico de transações, associados conhecidos. Você tem carta branca. Use todos os recursos necessários. Mas discretamente. Daniel não pode saber que estamos investigando. E a mulher, Clara? Marcus perguntou cuidadosamente. Onde ela se encaixa nisso? A mandíbula de Ethan se tensionou. Ela não se encaixa. Ela está protegida, longe disso. Ethan. Marcus suspirou. Você entende que, se isso vazar, não importa o quanto de sujeira tenhamos em Daniel, a reputação dela vai sofrer? Empregada doméstica tendo um caso com o patrão milionário, a mídia vai massacrá-la. Não é um caso. As palavras saíram mais afiadas do que Ethan pretendia. E ela não vai sofrer porque isso não vai vazar. Vou garantir isso. Marcus o estudou por um longo momento. Você está apaixonado por ela. Não era uma pergunta. Ethan não respondeu, o que era resposta suficiente.
Tudo bem. Vou começar a investigar. Mas, Ethan, tenha cuidado. Homens apaixonados tomam decisões irracionais. E Daniel sabe disso. Ele vai explorar cada fraqueza. Depois que Marco saiu, Ethan ficou sozinho na casa que de repente parecia vasta e vazia sem Clara. Seus passos ecoavam nos corredores. O café que ele mesmo preparou tinha gosto amargo, errado. Até o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio confortável da solidão escolhida, mas o vazio sufocante da ausência dela. Ele verificou o telefone pela 10ª vez em 1 hora. Clara havia prometido enviar uma mensagem quando acordasse, mas ainda nada. Ethan sabia que estava sendo paranoico, mas não conseguia evitar. E se Daniel tivesse descoberto onde ela estava? E se? O telefone vibrou. Alívio inundou seu peito. Acordei. Estou bem. A vista daqui é bonita, mas não é lar. Você está bem. Ethan digitou e apagou 3 respostas diferentes antes de se decidir. Sobrevivendo. Estou trabalhando em uma solução. Não vai demorar. A resposta de Clara veio rápido. Não faça nada arriscado. Eu não valho isso. A raiva que atravessou Ethan foi tão intensa que ele teve que se levantar e caminhar até a janela, tentando se acalmar antes de responder. Não diga isso. Nunca diga isso. Você vale tudo. 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram novamente. Finalmente. Estou com medo, Ethan. Eu também. Mas vou consertar isso. Confie em mim. Confio. É só que, sinto sua falta. Mais do que deveria depois de apenas uma noite. Ethan encostou a testa no vidro frio da janela. Eu também. Mais do que consigo expressar. Eles trocaram mais algumas mensagens, pequenas, íntimas, o tipo de conversa que pessoas têm quando estão desesperadamente apaixonadas e forçadas a ficar separadas. Eventualmente, Clara teve que ir, mas Ethan segurou o telefone por longos minutos depois, relendo cada palavra dela, como se fossem linhas de um texto sagrado. O dia arrastou-se. Marcos ligou 2 vezes com atualizações, estava rastreando as movimentações financeiras de Daniel, algumas delas suspeitas, mas ainda nada concreto o suficiente. Ethan passou horas no escritório, tentando trabalhar, mas sua mente continuava derivando. Para Clara. Para o modo como ela se encaixava contra ele. Para o som de sua risada, raro mas precioso. Para a sensação de finalmente ter encontrado alguém que o via completamente, não apenas o CEO bem-sucedido ou o herdeiro disciplinado, mas o homem que havia embaixo de todas as camadas de controle. À noite. Outro texto de Daniel. Dia 2. O relógio continua correndo, primo. 500 mil. Ou a foto circula. Você tem 5 dias. 5 dias. Ethan fechou os olhos, calculando. Marcos precisaria de pelo menos uma semana para compilar evidências sólidas. E mesmo assim, não havia garantia de que encontrariam algo devastador o suficiente. Ele poderia pagar. 500 mil não era nada para ele. Mas Ethan conhecia Daniel. Isso não terminaria ali. Haveria outra exigência, depois outra. A chantagem seria eterna. E Ethan não viveria assim. Não colocaria Clara nessa posição. Tinha que haver outro jeito. Sua mente trabalhou freneticamente, examinando possibilidades, calculando riscos. E então, lentamente, uma ideia começou a se formar. Perigosa. Potencialmente desastrosa. Mas possível. E se ele virasse o jogo? E se, ao invés de esconder, ele expusesse tudo, mas nos seus termos? Antes que Daniel pudesse usar a foto como arma, Ethan poderia desarmar a ameaça ao torná-la irrelevante. Mas isso significaria assumir publicamente seu relacionamento com Clara. Significaria enfrentar o julgamento, os comentários, a mídia. Significaria colocar Clara sob holofotes que ela nunca pediu. Ele não poderia fazer isso sem a permissão dela. Ethan pegou o telefone, mas hesitou. Era tarde. Ela provavelmente estava dormindo. Mas a urgência do plano, a necessidade de discutir isso com ela, superou a consideração. Ele ligou. Clara atendeu no segundo toque, a voz sonolenta. Ethan, está tudo bem? Desculpe acordar você. Mas, tive uma ideia.
E preciso saber o que você pensa. Ok. Ele ouviu sons de movimento, ela se sentando na cama. Estou ouvindo. Ethan respirou fundo. E se não escondêssemos? E se tornássemos público nosso relacionamento, antes que Daniel possa usar isso contra nós? Silêncio do outro lado da linha. Longo demais. Ethan continuou. Sei que não é o ideal. Sei que vai trazer atenção, perguntas, julgamento. Mas se fizermos isso nos nossos termos, com nossa narrativa, tiramos o poder dele. A foto não significa nada se já admitimos tudo. Ethan. A voz de Clara era cuidadosa. Você pensou sobre o que isso significa para você? Para a empresa? Para a sua família? Pensando apenas em você. Em nós. Em não viver escondidos ou sob ameaça. E se sua família não aceitar? E se o conselho? Então que seja. Clara, pela primeira vez na minha vida, estou escolhendo algo, alguém, acima das expectativas. Acima das regras. Se houver consequências, vou lidar com elas. Mas não vou perder você por medo do que os outros vão pensar. Ele ouviu a respiração dela falhando, sabia que estava chorando. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Então sim. Sim, vamos fazer isso. Juntos. Alívio e terror se misturaram no peito de Ethan. Juntos. Eles conversaram por mais 1 hora, planejando, preparando-se. Quando finalmente desligaram, já era passava da meia-noite. Ethan sentou-se no escuro da biblioteca, o peso da decisão assentando sobre seus ombros. Amanhã, tudo mudaria. Amanhã, ele declararia guerra não apenas contra Daniel, mas contra todos que tentassem ditar como ele deveria viver, quem deveria amar. E que o inferno os levasse se tentassem detê-lo. Mas no silêncio da madrugada, uma última dúvida sussurrou em sua mente. E se isso destruísse tudo? E se, ao tentar proteger Clara, ele acabasse arruinando a vida dela de uma forma que Daniel nunca poderia? Ethan afastou o pensamento. Era tarde demais para dúvidas agora. A decisão estava tomada. E não havia mais volta. A manhã do terceiro dia amanheceu com Ethan já no telefone, orquestrando cada movimento com precisão militar. Primeiro, ligou para o Departamento de Relações Públicas da empresa, agendando uma coletiva de imprensa para o final da tarde. Depois, Marcos, instruindo-o a preparar uma declaração legal protegendo Clara de qualquer difamação. E finalmente, sua mãe. Essa foi a ligação mais difícil. Ethan, por que está me ligando tão cedo? A voz de Ellen Kang carregava a elegância fria que ela nunca abandonava, mesmo ao telefone. Mãe, preciso te contar algo. Antes que você ouça de outra pessoa. Houve uma pausa. Isso soa sério. É. Ethan se preparou. Estou em um relacionamento. Com alguém que trabalha para mim. E vou tornar isso público hoje. O silêncio que se seguiu foi glacial. Quando Ellen finalmente falou, sua voz tinha aquela qualidade afiada que Ethan conhecia desde criança. A empregada. Aquela moça que você contratou há meses. Não era uma pergunta. Sua mãe sempre soube ler nas entrelinhas. Sim, Clara. Você enlouqueceu. A compostura de Ellen rachou. Sabe o que isso vai fazer com nossa família? Com a empresa? As pessoas vão falar, Ethan. Vão dizer que você se aproveitou dela, que usou sua posição. Não foi assim. Mãe, eu a amo. Ellen riu, um som sem humor. Amor. Você acha que amor é suficiente? Seu avô construiu essa empresa do nada. Sua reputação é tudo. E você vai jogar isso fora por uma. Cuidado. A voz de Ethan ficou perigosa. Termine essa frase e eu desligo. Outro silêncio. Quando Ellen falou novamente, havia algo diferente em seu tom. Não aceitação, mas talvez compreensão. Você realmente está falando sério. Completamente. E ela? Essa Clara? Ela sabe no que está se metendo? O escrutínio, os comentários, as pessoas que vão tentar destruí-la apenas por estar com você. Ela sabe. E está disposta a enfrentar isso. Comigo. Ellen suspirou, longa e pesadamente.
Então eu suponho que não há nada que eu possa dizer para mudar sua mente. Não. Seu pai ficaria, eu não sei se orgulhoso ou horrorizado. Uma pausa. Mas ele sempre disse que você tinha a teimosia dos Kang. Suponho que isso é prova. Não era uma bênção. Mas também não era uma condenação. Era o mais próximo de aprovação que Ethan conseguiria de sua mãe. Obrigado por me ouvir. Não me agradeça ainda. Ainda acho que é um erro. Mas é seu erro para cometer. Ellen hesitou. Apenas, cuide dela, Ethan. Se vai fazer isso, faça direito. Não a deixe enfrentar tudo sozinha. Não vou. Prometo. Depois que desligou, Ethan se permitiu um momento de respiro. Uma ligação feita, várias ainda por vir. Mas antes disso, precisava ver Clara. Precisava olhar nos olhos dela e ter certeza, absolutamente certeza, de que ela ainda queria isso. Dirigiu até o apartamento, o coração acelerado. Subiu os lances de escada em vez de usar o elevador, queimando a energia nervosa. Quando bateu na porta, Clara abriu imediatamente, como se estivesse esperando. Ela estava usando uma das camisas dele, uma que ele nem sabia que ela havia levado, e calça de moletom. Os cabelos caíam soltos nos ombros, o rosto livre de maquiagem, olhos inchados de uma noite mal dormida. E ainda assim, era a visão mais bonita que Ethan já vira. Oi, ela disse suavemente. Oi. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. Eles ficaram ali, apenas se olhando, o peso do que estavam prestes a fazer pairando entre eles. Foi Clara quem se moveu primeiro, fechando a distância e abraçando-o com força. Ethan a envolveu, enterrando o rosto nos cabelos dela, respirando fundo. Ainda temos tempo para mudar de ideia, ele murmurou. Se você mudou de ideia, se está com muito medo. Estou apavorada, Clara admitiu contra o peito dele. Mas não mudei de ideia. E você? Também apavorado. Mas certo. Eles se separaram o suficiente para se olharem. Clara levantou a mão, acariciando o rosto dele. Quando isso acabar, quando as pessoas souberem, tudo vai mudar. Eu sei. Elas vão me odiar. Vão dizer coisas horríveis. Que sou interesseira, que seduzi você, que... E eu vou estar ao seu lado em cada momento. Clara, ouve. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Não importa o que digam, não importa quantas pessoas tentem nos separar, nós vamos superar isso. Juntos. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Como você pode ter tanta certeza? Porque a alternativa é viver sem você. E isso não é opção. Clara se ergueu nas pontas dos pés, beijando-o com uma ternura desesperada. Quando se separaram, ela sussurrou, então vamos fazer isso. Nos nossos termos. Nos nossos termos, Ethan ecoou. Eles passaram as horas seguintes preparando-se. Marcos chegou com documentos, briefings sobre possíveis perguntas da imprensa, estratégias de gerenciamento de crise. Clara mudou-se para algo mais formal, um vestido azul simples e elegante que a fazia parecer ao mesmo tempo forte e vulnerável. Às 3 da tarde, eles estavam no carro a caminho do escritório central. Ethan segurou a mão de Clara todo o trajeto, sentindo-a tremer ocasionalmente. Ele próprio estava mais nervoso do que jamais estivera em qualquer reunião de negócios. Qualquer coisa que aconteça lá dentro, ele disse quando estacionaram, lembre-se, eu escolhi isso. Escolhi você. E vou continuar escolhendo, todos os dias. Clara assentiu, apertando a mão dele. Eu também escolho você. Eles desceram do carro juntos, mãos entrelaçadas, e caminharam em direção à entrada do prédio onde dezenas de repórteres já se aglomeravam. As câmeras começaram a disparar no momento em que os viram. Gritos de perguntas ecoaram. Senhor Kang, quem é essa mulher? É verdade que há um escândalo envolvendo a empresa? Senhor Kang, uma declaração. Ita manteve Clara perto, protegendo-a com o corpo enquanto avançavam. Mas ela não se encolheu. Manteve a cabeça erguida, os ombros retos, mostrando uma força que fez o coração de Ita inchar de orgulho. Dentro do prédio, no salão de conferências, mais câmeras esperavam. O conselho da empresa estava sentado na primeira fila, rostos variando entre curiosidade e desaprovação. Marcos estava ao lado do pódio,
acenando discretamente. Ethan respirou fundo. Este era o momento. O ponto de não retorno. Ele subiu ao pódio com Clara ao lado, não atrás, mas ao lado, e ajustou o microfone. O silêncio caiu sobre a sala. Boa tarde. Obrigado por comparecerem em tão pouco tempo de aviso. Sua voz era firme. Clara. Hoje estou aqui para esclarecer alguns rumores e tornar público algo muito pessoal. Ele virou-se, olhando para Clara, que lhe deu um pequeno aceno encorajador. Ethan voltou-se para as câmeras. Meu nome é Ethan Kang, e estou apaixonado por Clara Mitchell. Ela trabalhava como empregada doméstica em minha casa até recentemente, mas nosso relacionamento evoluiu para algo muito além de profissional. E antes que qualquer pessoa tente distorcer isso. A porta do fundo da sala se escancarou. Daniel entrou, sorrindo amplamente, um envelope na mão. Ah, primo! Que conveniente! Salvou-me o trabalho de distribuir isso para a imprensa. Ele começou a caminhar pelo corredor central, e o coração de Ethan afundou. A guerra apenas começara. O salão explodiu em murmúrios. Câmeras se viraram para Daniel, que caminhava com a confiança de quem tinha todas as cartas na mão. Ethan sentiu Clara se enrijecer ao lado dele, mas não soltou a mão dela. Não agora. Daniel, saia daqui, Ethan disse, a voz baixa e perigosa. Sair? Mas a festa está apenas começando. Daniel acenou o envelope para as câmeras. Vocês querem a história completa? Porque eu tenho fotos, datas, evidências de como meu querido primo aqui se aproveitou de uma empregada vulnerável. Isso é mentira, Clara disse, sua voz surpreendentemente firme. Todos os olhos se voltaram para ela. Eu não sou vulnerável. E ninguém se aproveitou de ninguém. Daniel riu. Ah, querida, você realmente acha que alguém vai acreditar nisso? Uma empregada pobre, um patrão rico? Não é difícil conectar os pontos. Então conecte, Ethan desafiou, descendo do pódio. Mostre suas evidências. Prove que houve algo inadequado. Daniel hesitou, apenas por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Ethan viu, o primo estava blefando. Ou pelo menos, não tinha tanto quanto fingia ter. Marcos deu um passo à frente. Senhor Daniel Kang, espero que esteja ciente de que fazer acusações falsas em público constitui difamação. E nós processaremos. Falsas. Daniel abriu o envelope, tirando várias fotos. Aqui está o patrão beijando a empregada. Aqui, abraçados. E esta? Ele segurou uma foto mais de perto. Esta é particularmente interessante. Parece bastante íntima para uma relação profissional. Os repórteres começaram a avançar, tentando ver as fotos. Ethan sentiu a raiva ferver, mas Clara apertou sua mão, um lembrete silencioso. Calma. Vamos fazer isso direito. Você está certo, Ethan disse alto, silenciando a sala. Essas fotos mostram Clara e eu em momentos íntimos. Por que nos amamos? Isso não é um escândalo. É a verdade que eu vim aqui revelar. Mas ela trabalhava para você. Daniel pressionou. Havia uma dinâmica de poder, Havia, Clara interrompeu, surpreendendo a todos, incluindo Ethan. Ela se aproximou do pódio, enfrentando as câmeras diretamente. Havia uma dinâmica de poder. E eu estava consciente dela todos os dias. Por isso lutei contra meus sentimentos por meses. Por isso tentei manter distância. Porque eu sabia que as pessoas fariam exatamente o que você está fazendo agora, assumir o pior. Sua voz tremeu, mas ela continuou. Mas a verdade é que Ethan nunca me pressionou. Nunca usou sua posição. Na verdade, ele lutou mais do que eu contra isso. Porque ele entendia as implicações. E quando finalmente cedemos, foi uma escolha mútua. Adultos. Conscientes. O silêncio na sala era absoluto. Clara se virou para Daniel. Então sim, suas fotos mostram um relacionamento. Mas não mostram abuso. Não mostram manipulação. Mostram duas pessoas que se apaixonaram apesar de todas as razões para não fazerem. Daniel abriu a boca, fechou. Pela primeira vez, parecia genuinamente desarmado. Marcos aproveitou o momento. Além disso,
o advogado disse, distribuindo documentos para a imprensa, descobrimos informações interessantes sobre o Sr. Daniel Kang, incluindo 3 processos por fraude, 2 acordos extrajudiciais pagos pela família para evitar escândalo, e uma dívida de jogo de 1,2 milhões. Parece que a motivação dele aqui não é proteção familiar, mas extorsão pura e simples. O rosto de Daniel empalideceu. Você não pode. Já fizemos, Ethan disse friamente. Você queria jogar sujo, Daniel? Agora todos sabem quem você realmente é. Um parasita que vive de chantagear a própria família. Vocês vão se arrepender disso, Daniel cuspiu, mas sua voz carecia de convicção. Ele olhou ao redor, vendo as expressões dos repórteres mudarem de curiosidade sobre Ethan para interesse investigativo nele. Isso não acabou. Acabou sim, Ethan disse. Seguranças, por favor, escoltem meu primo para fora. E Daniel? Ele esperou até o primo estar sendo conduzido para a saída. Não volte. Nunca mais. Quando a porta se fechou atrás de Daniel, Ethan voltou ao pódio, Clara ao lado. Ele olhou para as câmeras, para os conselheiros, para todos que observavam. Eu sei que isso não é convencional. Sei que alguns de vocês vão julgar. Mas não vou pedir desculpas por amar alguém. Clara me fez uma pessoa melhor. E se a sociedade tem problema com isso, então o problema é da sociedade, não nosso. Ele se virou para Clara, tomando ambas as mãos dela. Você mudou minha vida. E não me importo quem saiba. Clara sorriu, lágrimas correndo livremente agora. Eu também não. E ali, na frente de dezenas de câmeras, Ethan a beijou. Não porque fosse dramático. Não porque provasse algo. Mas porque, depois de dias de separação e terror, ele finalmente podia. As câmeras dispararam. Os repórteres gritaram perguntas. Mas Ethan não ouviu nada além dos batimentos do próprio coração e o suspiro suave de Clara contra seus lábios. Quando se separaram, Marcos se aproximou, sussurrando, vocês acabaram de se tornar a história do ano. Que seja, Ethan murmurou de volta. A coletiva continuou por mais 30 minutos. Perguntas, respostas cuidadosamente ensaiadas, declarações sobre integridade e escolhas pessoais. Mas o dano, ou a vitória, dependendo da perspectiva, já estava feito. O mundo inteiro agora sabia. E não havia como voltar atrás. Quando finalmente saíram do prédio, o sol estava se pondo. Ethan levou Clara para o carro, ambos exaustos mas estranhamente aliviados. O pior havia passado. Ou pelo menos, a primeira onda do pior. Pronto, Clara disse, encostando a cabeça no ombro dele enquanto dirigiam. Agora todos sabem. Como você se sente? Aterrorizada, aliviada e estranhamente livre. Ela ergueu os olhos para ele. E você? Ethan pensou por um momento. Da mesma forma. Mas principalmente, certo. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que fiz a escolha certa. Mesmo que isso custe tudo. Especialmente se custar tudo. Porque o que ganho vale infinitamente mais. Eles dirigiram em silêncio por um tempo, processando a enormidade do dia. Mas quando Ethan estacionou na frente da casa, não do apartamento, mas da casa deles, Clara virou-se para ele. O que fazemos agora? Ethan sorriu, um sorriso genuíno que raramente aparecia. Agora, vivemos. Sem esconder. Sem medo. Parece simples quando você diz assim. Vai ser tudo menos simples. Mas vamos fazer juntos. E pela primeira vez desde que tudo começara, Ethan acreditou verdadeiramente nisso. Eles haviam enfrentado a tempestade. E ainda estavam de pé. As primeiras 48 horas após a coletiva foram um furacão. A história explodiu em todos os veículos de mídia, tabloides, portais de notícias, redes sociais. CEO milionário se apaixona pela empregada doméstica era a manchete mais gentil. As outras variavam de sensacionalistas a cruéis. Clara tornou-se instantaneamente famosa, e não da forma positiva. Sua foto estava em toda parte, acompanhada de especulações venenosas. Chamavam-na de interesseira, calculista, sedutora. Dissecavam cada aspecto de sua aparência, seu passado, suas motivações.
Alguém encontrou fotos antigas dela e as postou online com legendas maldosas. Ethan via Clara encolher-se um pouco mais a cada notificação, cada artigo. Ela tentava esconder, mantinha o rosto neutro, mas ele conhecia os sinais. A forma como evitava o telefone. Como parava de comer. Como acordava no meio da noite, ofegante, tendo sonhado com o olhar julgador de milhares de estranhos. Não leia, ele implorava, tirando o telefone das mãos dela pela terceira vez naquela manhã. Clara, você prometeu que não ia ler. É difícil não ler quando estou em todo lugar, ela respondeu, a voz pequena. Ethan, eles estão dizendo coisas horríveis. Que eu planejei tudo. Que vim trabalhar para você já sabendo que ia te seduzir. Uma mulher escreveu um artigo inteiro sobre como mulheres como eu são uma ameaça para casamentos sólidos. Você não é casada com ninguém, Ethan apontou, tentando manter a leveza. Mas Clara não sorriu. Não é sobre fatos. É sobre a narrativa. E a narrativa é que eu sou a vilã. Lágrimas brilharam em seus olhos. Talvez eles tenham razão. Talvez eu devesse ter resistido mais. Devesse ter ido embora quando percebi o que estava sentindo. Pare. Ethan a puxou para seus braços. Pare de se culpar por algo que foi decisão de ambos. Você acha que eu me arrependo? Você deveria. Sua reputação está destruída por minha causa. Minha reputação? Ethan a afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Clara, minha reputação era de um homem frio que vivia apenas para trabalho. Agora sou um homem que tem algo, alguém, pelo qual vale a pena viver. Se isso é destruição, aceito de bom grado. Mas as palavras, por mais sinceras que fossem, não conseguiam apagar o olhar machucado nos olhos dela. A situação piorou quando o conselho da empresa convocou uma reunião de emergência. Ethan foi sozinho, recusando-se a arrastar Clara para aquilo. Os 12 membros estavam sentados ao redor da mesa, rostos sérios. Ethan, você colocou a empresa em uma posição impossível, começou James Park, o membro mais antigo. As ações caíram 8% desde a coletiva. Nossos parceiros estão preocupados. A pressão dos acionistas para você renunciar. Renunciar. Ethan se inclinou para a frente. Por me apaixonar. Por criar um escândalo de relações públicas massivo, outro membro corrigiu. Por mostrar julgamento questionável ao se envolver com uma funcionária. Ela não é mais minha funcionária. E não houve nada questionável. A percepção é o que importa, James interrompeu. E a percepção é terrível. Metade do país acha que você é um predador. A outra metade acha que está tendo uma crise de meia-idade. Ethan sentiu a raiva subir. Então o que vocês querem? Que eu termine o relacionamento? Que finja que não aconteceu? Queremos que você considere dar um passo atrás. Temporariamente. Deixar outra pessoa assumir enquanto isso se acalma. Não. A palavra saiu como um tiro. Meu avô me deixou esta empresa. Trabalhei cada dia dos últimos 10 anos para merecê-la. Não vou renunciar porque a opinião pública não gosta de minhas escolhas pessoais. Então você escolhe ela sobre a empresa? James perguntou, genuinamente curioso. Ethan não hesitou. Sim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Finalmente, James assentiu lentamente. Tudo bem. Temos nosso voto então. A reunião será na próxima semana. O conselho decidirá se você permanece como CEO. Ethan saiu da reunião com o peso do mundo nos ombros. Dirigiu para casa em piloto automático, processando a realidade. Poderia perder tudo. A empresa que era sua vida. O legado do avô. Tudo por amor. E ainda assim, quando chegou em casa e encontrou Clara na cozinha tentando cozinhar, algo que ela fazia quando estava nervosa, olhando para ele com aqueles olhos preocupados, Ethan soube que faria a mesma escolha 1000 vezes. Como foi? Ela perguntou, embora pelo rosto dele já soubesse. Complicado. Mas manejável. Ele não queria preocupá-la mais. Mas Clara o conhecia bem demais agora. Eles querem que você renuncie, não é? Ethan suspirou. Não adiantava mentir. Estão considerando. Haverá um voto. Ethan, não. Clara largou a colher, aproximando-se dele.
Não pode perder a empresa por minha causa. Seu avô. Meu avô me ensinou a lutar pelo que importa, Ethan interrompeu. E você importa mais do que qualquer cargo. Mas não deveria. Não quando significa jogar fora tudo que você construiu. Clara. Não. Sua voz subiu, carregada de desespero. Não pode fazer isso. Já destruí demais. Sua reputação, suas relações familiares, e agora a empresa. Quando isso vai parar? Quando você parar de pensar que é culpa sua. Ethan a segurou pelos ombros. Nada disso é culpa sua. São consequências de escolhas que eu fiz conscientemente. Escolhas que você não teria que fazer se não fosse por mim. Lágrimas escorriam livremente agora. Ethan, talvez todos estejam certos. Talvez eu seja uma ameaça para sua vida. Talvez o melhor seria. Não. A voz dele saiu rouca, desesperada. Não diga. Nem pense. Clara, você é a única coisa boa que aconteceu na minha vida em anos. Se o mundo inteiro acha que está errado, então que o mundo se dane. Ele a puxou para um abraço feroz, sentindo-a tremer contra ele. E naquele momento, Ethan soube a verdade. Não importava o que o conselho decidisse, não importava quantos artigos fossem escritos. Ele escolheria Clara. Sempre. Mas enquanto segurava, olhando pela janela para a noite escura lá fora, uma pergunta aterrorizante sussurrou em sua mente. E se o amor não fosse suficiente? E se, apesar de tudo, o peso do mundo os esmagasse até não restar nada além de ruínas e arrependimentos? Ele afastou o pensamento. Tinha que acreditar. Tinha que lutar. Porque desistir agora significaria que Daniel vencera. E Ethan Kang nunca perdia. A semana antes da reunião do conselho foi a mais longa da vida de Ethan. Ele passou dias reunindo apoio, conversando com cada membro individualmente, apresentando dados que mostravam que a queda nas ações era temporária, que a empresa permanecia forte. Marcos trabalhava incansavelmente, preparando defesas legais caso o conselho tentasse forçá-lo a sair. Mas foi Clara quem surpreendeu a todos. Na manhã da reunião decisiva, ela acordou diferente. Havia uma determinação em seus olhos que Ethan não via desde a coletiva. Ela se vestiu com cuidado, um terno elegante que haviam comprado juntos, e prendeu o cabelo em um coque firme. Vou com você, ela anunciou. Clara, não precisa. Isso é assunto corporativo, você não tem que. Vou, ela repetiu, mais firme. Essa luta é sobre nós. E não vou deixar você enfrentá-la sozinho. Ethan quis argumentar, protegê-la de mais julgamento. Mas algo no rosto dela o deteve. Clara havia passado dias sendo passiva, deixando o mundo decidir quem ela era. Agora, ela estava pronta para lutar. Juntos então, ele disse, estendendo a mão. Juntos, ela confirmou, entrelaçando os dedos. A sala de reuniões estava carregada de tensão quando entraram. Os 12 membros do conselho já estavam sentados, Marcos ao fundo com sua pasta de documentos. Mas Ethan percebeu algo diferente. Havia algumas cadeiras vazias nas costas, preenchidas por rostos inesperados. Sua mãe, Ellen, estava ali. Rígida, elegante, mas presente. 2 dos maiores investidores da empresa também haviam vindo. E, surpreendentemente, 3 ex-funcionários que Ethan havia pessoalmente mentorado ao longo dos anos. James Park abriu a reunião. Estamos aqui para votar sobre a permanência de Ethan Kang como CEO, dado o recente escândalo e suas repercussões. Mas antes do voto, algumas pessoas pediram para falar. Ellen foi a primeira a se levantar. Ethan a observou, tenso, sem saber o que esperar. Conheço meu filho há 31 anos, ela começou, a voz firme. E posso dizer honestamente que nunca o vi feliz. Bem-sucedido, sim. Respeitado, com certeza. Mas feliz. Ela olhou diretamente para Ethan. Não até recentemente. Não até Clara. Um murmúrio percorreu a sala. Ellen continuou. Inicialmente, desaprovei. Achei imprudente, impulsivo. Mas então perguntei a mim mesma, que tipo de mundo construímos onde um homem não pode amar quem escolhe sem perder tudo? Que tipo de empresa punimos alguém por encontrar alegria? Ela se virou para o conselho. Se votarem contra ele,
vocês não estão protegendo a empresa. Estão dizendo que a vida pessoal importa mais que o trabalho de uma década. Que um momento de felicidade apaga anos de dedicação. E isso seria não apenas errado, mas estúpido. Ellen se sentou. James pareceu abalado, mas acenou para o próximo orador. Um dos ex-funcionários se levantou. Sarah Shen, agora diretora em outra empresa. Ethan me contratou quando ninguém mais queria arriscar em uma mulher asiática sem conexões. Ele me mentorou, me defendeu quando outros duvidavam, e me deu oportunidades que mudaram minha vida. Se esse mesmo homem agora é julgado por amar alguém, então este conselho perdeu a noção do que realmente importa. Outro ex-funcionário falou. Depois outro. Cada um compartilhando histórias de como Ethan havia sido justo, dedicado, íntegro. Como havia construído não apenas uma empresa lucrativa, mas uma cultura de respeito. Então Clara se levantou. Ethan a olhou, surpreso. Ela não havia mencionado que falaria. Mas lá estava ela, enfrentando a sala cheia de executivos poderosos com a mesma coragem que enfrentará as câmeras. Meu nome é Clara Mitchell, ela começou, a voz tremendo apenas ligeiramente. E sei o que vocês pensam de mim. Oportunista. Manipuladora. Alguém que seduziu o chefe para ganho pessoal. Ela respirou fundo. Mas a verdade é mais simples e mais complicada. Eu me apaixonei por um homem que era gentil quando pensava que ninguém estava olhando, que trabalhava até tarde mas sempre agradecia pelo jantar, que lutou contra seus sentimentos porque entendia as implicações. Suas mãos apertaram o encosto da cadeira. Vocês querem saber se merecia o amor dele? Provavelmente não. Mas ele ama mesmo assim. E eu o amo o suficiente para sair, se isso salvasse sua carreira. Mas Ethan não me deixaria. Porque ele não é o homem frio que o mundo pensa que é. Ele é alguém que escolhe o coração sobre a conveniência. E se vocês o punirem por isso, vocês perderão o melhor CEO que já terão. Silêncio absoluto. Clara se sentou, as mãos tremendo. Ethan alcançou e segurou sua mão sob a mesa, apertando com gratidão. James limpou a garganta. Muito bem. Vamos proceder à votação. Todos a favor de manter Ethan Kang como CEO. As mãos começaram a se erguer. 1, 2, 5, 8, 10 das 12 mãos estavam levantadas. Contra. 2 mãos. Os 2 membros mais conservadores, ambos já próximos da aposentadoria. Então está decidido, James anunciou. Ethan Kang permanece como CEO por maioria esmagadora. Alívio inundou o corpo de Ethan tão intensamente que ele quase se curvou. Clara apertou sua mão mais forte, lágrimas de alívio escapando. Depois da reunião, enquanto saíam do prédio, Ellen se aproximou. Ela olhou para Clara por um longo momento, então, surpreendentemente, estendeu a mão. Bem-vinda à família, Clara. Oficialmente, desta vez. Clara apertou a mão dela, atordoada. Obrigada, Sra. Kang. Ellen. Pode me chamar de Ellen. Um sorriso mínimo tocou os lábios da mulher mais velha. E cuide do meu filho. Ele vai precisar. Vou. Prometo. Quando ficaram sozinhos no estacionamento, Ethan puxou Clara para um abraço apertado. Você foi incrível lá dentro. Estava apavorada. Não pareceu. Ele a afastou para olhar em seus olhos. Clara, você não tinha que fazer isso. Expor-se assim novamente. Tinha sim. Porque isso não é só sobre você. É sobre nós. E estava na hora de eu lutar pelo que quero também. Ethan a beijou, ali no estacionamento, não se importando com quem visse. Porque finalmente, o pior havia passado. Eles haviam enfrentado o julgamento, a pressão, as ameaças. E sobreviveram. Para casa? Clara perguntou quando se separaram. Para casa, Ethan confirmou. E pela primeira vez, a palavra significava exatamente o que deveria, não apenas um lugar, mas onde quer que estivessem juntos. 6 meses depois, a vida havia encontrado um novo ritmo. A tempestade midiática eventualmente se acalmou, substituída por novas manchetes, novos escândalos. Algumas publicações até revisitaram a história com uma perspectiva mais simpática,
O CEO que escolheu o amor tornou-se uma narrativa inesperadamente popular entre os românticos. As ações da empresa não apenas se recuperaram, mas atingiram máximas históricas. Ethan provou que liderança e humanidade podiam coexistir. Clara nunca voltou a trabalhar como empregada doméstica. Em vez disso, com o apoio de Ethan, ela se matriculou na universidade, cursando literatura, o sonho que havia abandonado anos atrás por necessidade financeira. Ela florescia nas aulas, sua mente afiada finalmente tendo espaço para expandir. Ethan adorava vê-la estudando na biblioteca da casa, cercada por livros, fazendo anotações com uma concentração intensa que o lembrava do porquê havia se apaixonado por ela. Eles ainda enfrentavam olhares ocasionais, comentários sussurrados em eventos corporativos. Mas Clara aprendeu a erguer o queixo, a segurar a mão de Ethan sem hesitação, a responder educadamente mas firmemente quando alguém fazia perguntas intrusivas. Ela não era mais a empregada tímida escondendo sentimentos. Era uma mulher que conhecia seu valor e se recusava a se desculpar por amar. Ethan também mudou. Seus colegas notavam, ele sorria mais, ria ocasionalmente durante reuniões, até tirava folgas. O homem que antes vivia apenas para trabalho agora saía mais cedo às sextas-feiras, ansioso para passar o fim de semana com Clara. Ele descobriu que a vida tinha texturas além de planilhas e relatórios, o prazer de acordar com alguém, de cozinhar juntos aos domingos, de brigas bobas sobre qual filme assistir. Quanto a Daniel, ele desapareceu. Após a exposição de suas dívidas e tentativas de extorsão, a família Kang cortou relações completamente. Boatos diziam que ele havia se mudado para o exterior, tentando recomeçar longe do escândalo. Ethan não se importava. Daniel era um capítulo fechado, uma ameaça neutralizada. Em uma tarde quente de outubro, Ethan levou Clara para um lugar especial, um penhasco com vista para o oceano, onde seu avô costumava levá-lo quando criança. Eles sentaram na grama, observando as ondas se quebrarem contra as rochas abaixo. Meu avô me trouxe aqui quando eu tinha 10 anos, Ethan disse, os olhos distantes. Eu estava nervoso sobre começar em uma nova escola, com medo de não me encaixar. Ele me disse, Ethan, as ondas não pedem permissão para quebrar. Elas simplesmente acontecem. Seja como uma onda, inevitável. Clara apoiou a cabeça no ombro dele. Você se tornou isso. Inevitável. Não sozinho. Ele virou-se para ela, pegando sua mão. Você me ensinou que ser inevitável não significa ser inflexível. Que eu podia ser forte e vulnerável. Poderoso e gentil. Que amar não me tornava fraco, me tornava completo. Ethan. Clara começou, mas ele a silenciou gentilmente. Deixe-me terminar. Ele respirou fundo, o coração acelerado de uma forma que nenhuma reunião de negócios jamais provocara. 6 meses atrás, eu achava que sabia quem eu era. Então você entrou na minha vida e destruiu todas as minhas certezas. Me forçou a questionar tudo, a sentir tudo. E foi aterrorizante. Ele soltou a mão dela apenas para alcançar o bolso, tirando uma pequena caixa de veludo azul. Os olhos de Clara se arregalaram. Mas agora, Ethan continuou, abrindo a caixa para revelar um anel simples mas elegante, uma pedra clara engastada em ouro branco. Agora não consigo imaginar a vida de outra forma. Não consigo imaginar acordar sem você. Enfrentar desafios sem você. Construir um futuro sem você. Lágrimas já escorriam pelo rosto de Clara. Ethan se ajoelhou ali, na grama, com o oceano rugindo abaixo e o céu infinito acima. Clara Mitchell, você desarmou meu controle. Atravessou minhas defesas. Me ensinou que a maior força não é nunca cair, mas escolher se levantar com alguém ao seu lado. Vai se casar comigo? Clara cobriu a boca com as mãos, soluçando. Por um momento que pareceu uma eternidade, ela apenas olhou para ele, para o homem que havia arriscado tudo por ela, que a escolhera repetidamente quando teria sido mais fácil desistir. Sim, ela finalmente sussurrou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ethan deslizou o anel no dedo dela, então a puxou para um beijo que continha promessas de todos os dias futuros, todas as tempestades que enfrentariam juntos, todo o amor que crescerá do solo improvável de patrão e empregada para algo infinitamente mais profundo. Quando se separaram, ambos rindo e chorando, Clara observou o anel brilhando em sua mão. É lindo. Pertenceu à minha avó. Minha mãe insistiu que você o tivesse. Ethan sorriu.
Acho que ela te ama quase tanto quanto eu. Quase. Clara ergueu uma sobrancelha brincalhona. Ninguém te ama mais do que eu. Isso é impossível. Eles ficaram ali até o sol começar a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. E Ethan pensou em como a vida era estranha, como você podia passar anos construindo muros apenas para descobrir que a pessoa certa os escala sem esforço. Como o amor mais improvável frequentemente se torna o mais duradouro. 3 anos depois, a casa não era mais silenciosa. Risadas de criança ecoavam pelos corredores enquanto uma menina de 2 anos, cabelos escuros como o pai, olhos claros como a mãe, corria descalça pelas salas, perseguida por um Ethan que fingia ser um monstro. Clara observava da cozinha, uma mão descansando em sua barriga grávida, sorrindo para a cena. Ela havia se formado, publicado seu primeiro livro de poesia, uma coleção sobre amor, classe e pertencimento que recebeu críticas surpreendentemente positivas. Ethan tinha um exemplar na mesa do escritório, citava versos dela em momentos inesperados. Papai, me pegue. A pequena Sophie gritava, deleitada. Nunca. Ethan rugiu dramaticamente, pegando-a e girando-a no ar. Seus olhos encontraram Clara, e naquele olhar estava tudo: gratidão, amor, admiração. Ellen visitava aos domingos, trazendo bolos coreanos que ela insistia que Sophie precisava aprender a apreciar. Marcos e sua esposa vinham para jantares mensais, onde revisitavam a história de como quase perderam tudo e como valeu cada momento de luta. À noite, depois de Sophie adormecer, Ethan e Clara ainda se encontravam na cozinha, como naquelas primeiras madrugadas quando tudo era proibido e impossível. Mas agora não havia vergonha, nenhum medo. Apenas a paz tranquila de duas pessoas que haviam lutado pelo direito de amar e vencido. Você se arrepende? Ethan perguntou uma dessas noites, abraçando Clara por trás enquanto ela preparava chá. De tudo o que passou? Do julgamento, do escândalo. Clara virou-se em seus braços, tocando seu rosto. Nem por um segundo. E você? Nunca. Ele beijou sua testa. Meu único arrependimento é não ter sido corajoso o suficiente mais cedo. Fomos corajosos quando precisávamos ser. Isso é o que importa. E estava certo. Porque no final, não foi o tempo que os definiu, mas a escolha. A escolha de permanecer quando teria sido mais fácil fugir. A escolha de amar abertamente quando o mundo preferia que escondessem. A escolha de construir algo real em meio às ruínas das expectativas alheias. Eles haviam começado sob o mesmo teto como patrão e empregada, separados por classe, expectativa e um abismo de impossibilidade. Mas terminaram como algo que nenhuma etiqueta conseguia capturar completamente: parceiros, amantes, melhores amigos. Duas pessoas que provaram que o amor não conhece hierarquias, não respeita fronteiras sociais, não se curva ao julgamento. Apenas existe. Inevitável e transformador. Como uma onda quebrando contra as rochas. Exatamente como deveria ser. Fim. E assim termina a história de Ethan e Clara, dois corações que desafiaram o mundo inteiro pelo direito de amar. Eles provaram que o verdadeiro amor não conhece hierarquias, não respeita fronteiras sociais e não se curva ao julgamento. Porque no final, o que importa não é de onde você vem, mas quem você escolhe ao seu lado. E você? Acreditou nesse amor? Deixa um emoji de coração nos comentários se você torceu por eles. Qual foi a parte que mais te emocionou? Conta aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar essa história com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro. Nos vemos na próxima história aqui no Conto Raso Story. Até breve.